Olá, telespectadores da TV Câmara Fortaleza, canal 7.2, Sertão TV Quixeramobim, canal 180 e do canal YouTube da Câmara Municipal de Fortaleza. Estamos iniciando o programa cultural Cordel, Sanfona e Viola. No programa de hoje nós teremos dois momentos especiais. Na primeira parte do programa iremos falar sobre Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, o cangaceiro que assombrou o Nordeste brasileiro e que enfrentou muitas diversidades com as volantes de policiais por quase todos os estados do Nordeste. No segundo programa, na segunda parte do programa, nós iremos falar sobre Luiz Lua Gonzaga, eterno rei do Baião, o homem que eternizou o forró chachado baião e trouxe a alegria da sua musicalidade. Vamos ver aqui um pouquinho da história de Virgulino Ferreira da Silva, nesse primeiro momento. O fim do rei do cangaço na grota de Angico. Virgulino Ferreira da Silva, popularmente conhecido como Lampião, marcou a história do Nordeste brasileiro como a figura mais emblemática do cangaço. Durante décadas, ele e seu bando percorreram o sertão, dividindo opiniões entre aqueles que o enxergavam como um herói justiceiro e os que o viam como um bandido cruel e implacável. O capítulo final dessa trajetória lendária foi escrita na madrugada de 28 de julho de 1938, escondidos na Grota do Angico, localizada no município de Poço Redondo, em Sergipe. Lampião, sua companheira Maria Bonita e 9 integrantes do bando foram surpreendidos por uma ação coordenada pelas forças policiais, as chamadas volantes. A operação, que durou poucos minutos, pôs fim à vida de um episódio muito interessante. Nesse primeiro vídeo trazemos aqui o encontro de um defensor ardoroso de Lampião e um perseguidor. Tenente Arlindo era perseguidor e Antônio da Pissarra, além de Manuel Neco, que também foi um perseguidor implacável de Lampião. Que maravilha, nesse momento aí nós vamos trazer essas duas forças antagônicas, uma defendendo o Lampião e outra atacando. E tem mais uma coisa interessante: Tenente Arlindo e Antônio da Pissarra tiveram filhos que se casaram. Tivemos aí, portanto, duas famílias, uma em defesa e outra no ataque, e que os filhos se encontraram através do amor. Vamos ver agora aí um momento muito especial desse momento aí, e também esse outro vídeo, Ivan Lima narrando um pouco da história do rei do cangaço. É um momento muito especial, onde a gente pode conhecer um pouco mais do então cangaceiro Lampião. Vamos ouvir aí a narração de Ivan Lima com esses fatos desconhecidos. Era março de 1928. Lampião estacionou o bando perto da fazenda Pissarra de Antônio Teixeira Leite, conhecido pela alcunha de Antônio da Pissarra, e mandou seu cunhado Virgínio ir chamar o fazendeiro. Antônio da Pissarra atendeu ao chamado com a presteza de sempre, e Lampião pediu que ele fosse até Juazeiro do Norte apanhar uma encomenda que estava com Júlio Pereira, coiteiro protegido pelo coronel Santana. Ao retornar de Juazeiro, Antônio se depara com duas volantes pernambucanas, uma comandada pelo tenente Arlindo Rocha e outra por Mané Neto. Ambos comunicaram que vieram prender Lampião em sua propriedade, e ele só tinha duas alternativas: ou os levavam até o esconderijo ou morria todo mundo. Chovia, e a noite escura ajudava a empreitada da aproximação. No coito, já incomodado com a demora do seu Antônio, Sabino resolve ele mesmo ir à sede da fazenda pegar a munição. Sabino se distancia do grupo, e ao tentar saltar sobre uma passagem da cerca, é iluminado por um relâmpago. Era tarde. Foi avistado e rapidamente alvejado pelos homens de Arlindo Rocha. Estabeleceu-se um tremendo tiroteio por parte dos soldados da volante. Lampião com seus cabras revidaram ao ataque, mas com pouca munição trataram-se de se retirar. Antes, 2 cabras do grupo, rastejando, conseguiram chegar até onde estava Sabino e o resgataram.
O mês de abril começa com Sabino em estado crítico, desejando por fim a própria vida. Chegou a pedir o parabelo emprestado a Luiz Pedro, e este o entregou, porém sem munição. Vendo o sofrimento do amigo, Mergulhão, com o consentimento de Lampião e a pedido do próprio Sabino, dá o tiro de misericórdia. Após o estampido, seguiu-se o silêncio sepulcral dos demais cangaceiros. Terminava ali os dias de Sabino Gomes de Melo, também conhecido como Sabino das Abóboras. Olá, eu sou Ivan Lima e eu vou contar para vocês um pouco sobre a vida de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Bom, não dá para negar que as histórias sobre o cangaço povoam a nossa cultura. Do Nordeste para outras regiões do país, o folclore que existe em torno de Lampião inspirou músicas, filmes, novelas, cordéis, romances e tantas outras obras de arte. Nesse vídeo, você vai entender por que essa figura histórica se transformou em um grande personagem da cultura popular. Em parceria com o canal O Cangaço na Literatura, vamos conhecer alguns lugares históricos e nos aventurar na história de Lampião e de seu bando. Vamos lá? Aqui o meu fuzil para não deixar pobre morrer de fome. Desde que Lampião assumiu o bando do cangaceiro Senhor Pereira em 1922, a sua fama de bandido sanguinário se espalhou pelo sertão nordestino. Vários foram os crimes que o bando cometeu contra os sertanejos durante seus 20 anos de existência. Assaltos, sequestros, assassinatos, estupros, castrações e torturas. Por todos esses anos, o bando foi perseguido intensamente. Os sucessivos fracassos na captura dos bandoleiros fizeram surgir vários mitos e superstições, como a crença no corpo fechado de Lampião, que seria protegido ao mesmo tempo por Deus e o diabo. Mas a verdade é que, em troca dos seus serviços, o cangaceiro tinha uma rede de proteção entre fazendeiros e coronéis das regiões por onde ele passava. Como era costume no cangaço na época, a cooperação entre coronéis e cangaceiros fez com que esse tipo de banditismo durasse tanto tempo no sertão nordestino. Lampião fez do cangaço um estilo de vida e soube usar o poder da imagem e da imprensa para espalhar ao mesmo tempo medo e admiração. Nas lendas e cordéis cantados para entreter as pessoas nos dias de feira, algumas vezes ele aparecia como um herói corajoso e destemido que enfrentou os poderosos locais e os volantes, como eram chamados os grupos de soldados formados para combater o cangaço. Outras vezes, ele aparecia como bandido impiedoso e cruel que aterrorizava o sertanejo comum. E cantemos e louvemos assim mesmo é que... Apesar dos inúmeros crimes cometidos, Lampião era um cristão devoto e, por isso, participava de missas, até realizava cerimônias religiosas com o bando. Gostava de ser retratado pela imprensa, fazia questão de mostrar que sabia ler e escrever, assim como outras autoridades. Ser cangaceiro para Lampião era como uma profissão, um estilo de vida, assumido com todas as suas consequências. E o caminho para entrar no cangaço, muitas vezes, se revelava uma estrada sem retorno. Assim, o escritor Leonardo Mota descreveu a aparência de Lampião: amulatado, estatura média, magro e semicorcunda, barba e nuca ordinariamente raspadas,
e, sempre que é possível, perfumados. O olho direito branco e cego, escondidos pelos óculos pardacentos de aros dourados. Os dedos cheios de anéis de brilhantes falsos e verdadeiros. Sobre o peito, medalhas do Padre Cícero, escapulários e saquinhos de rezas fortes. Chapéu de cangaceiro, tipicamente adornado de correias e metal branco. Para conhecer quem foi Virgulino Ferreira, o homem por trás da lenda, vamos conhecer a terra onde ele nasceu e cresceu. Robério foi ao sítio Passagem das Pedras e visitou o local onde ficava a casa dos pais de Virgulino, a casa de sua avó e a fazenda vizinha que pertenceu ao seu primeiro inimigo, José Saturnino. O sítio fazia parte de um pequeno município chamado Vila Bela, mas foi incorporado a outros povoados e atualmente faz parte de Serra Talhada. Lampião é o nome de cangaceiro de Virgulino Ferreira da Silva, pernambucano, nascido no final do século XIX, lá pelos anos de 1897. Filho de José Ferreira e Maria Lopes. Foi o terceiro em uma família de 9 irmãos. Esses eram os Ferreiras. Guardem esse nome, ainda vamos falar muito dele. Virgulino passou boa parte da infância na casa de sua avó, Dona Jacosa Vieira. Hoje, no local, existe um pequeno museu sobre o cangaço. A casa mesmo de Dona Jacosa não existe mais. Antes de entrar para o cangaço, Virgulino era um sertanejo comum. Trabalhou com o pai, conduzindo animais de carga pelo sertão e foi um vaqueiro respeitado na região do Riacho São Domingos, que cortava as terras da sua família. Como dizem aqueles que contam a história de Lampião, a família Ferreira não era rica, eram lavradores, mas tinham um pedaço de terra de onde tiravam o sustento. Robério Santos mostra em seu canal todo o território onde Lampião nasceu e cresceu. Aí agora, por exemplo, nós vimos lá o local da casa da Dona Jacosa, tá ok. Aqui, a casa de José Ferreira, onde o Lampião nasceu. Realmente nasceu, ele foi mais criado lá com Dona Jacosa, com a avó. Criado com a avó. Mas também era o pulo, né? Tapinha daqui, tu chegava lá, voltava. Aqui tudo era dele. Era tudo do seu Zé. As galinhas passavam bem aí, porque venderam aqui. Mas pertencia tudo a Lampião, tá? Até lá embaixo. Vamos lá ver o local do primeiro tiroteio. Tinha muita terra. E vamos ver a casa, o resto, os escombros lá da casa Zé Saturnino. Antes de mostrar o lugar onde ficava a casa do primeiro inimigo de Lampião, o fazendeiro José Saturnino, precisamos dizer algumas coisas. A vida de Virgulino e da família Ferreira mudou de rumo completamente quando começaram as brigas com a família Saturnino. Por muito tempo, foram ligadas por laços de compadrio. De repente, se tornaram inimigas declaradas. Por Virgulino amassado, chocalho de Saturnino quebrado, inutilizado. Daí para frente, as famílias tão fraternalmente unidas viram de tal amizade as bases estremecidas, arranhões que se tornaram as mais profundas feridas. Por volta de 1915, os enfrentamentos entre os Ferreiras e Saturninos começaram. Bom, não dá para saber o que foi exatamente que desencadeou as brigas. Dizem que Virgulino acusou o empregado de Saturnino de roubar uma de suas cabras. Outros contam que os Saturninos acusaram os Ferreiras do roubo de chocalhos para o gado. O fato é que esses conflitos fizeram Virgulino e 2 de seus irmãos pegarem armas e entrarem para a vida do crime. A partir desse momento, a polícia de Pernambuco passou a perseguir a família Ferreira. Foi no passado a casa grande da Fazenda Pedreira, onde nasceu José Alves de Barros
que entrou para a história com o nome de Zé Saturnino, primeiro inimigo de Lampião. Foi um intrépido combatente de cangaceiros, exemplo de honra para a família e amigos. Nasceu no dia 20 de maio de 1894 e faleceu no dia 5 de agosto de 1980. Fundação Cultural Cabras de Lampião. Vamos lá ver a casa, ou o cristo dela. Não, topou no braço, só. Ó, gente. Existem algumas fotos antigas que mostram aqui a casa. Inclusive, ó. Esses buracos. E a volta por lá, Nenê. Vou falar por ele. Ó. Esses buracos aqui, esses buracos, eles eram chamados de torneiras. Porque aí, ó. Botava aqui a arma e você ficava protegido. Aqui. Aqui tem uma delas, né? Vem pra cá. Então, deixa eu ver desse lado aqui. Ainda a parede intacta. Aqui, ó. Rebocada. A casa deve ter caído, né? Com chuva. Durante uma trégua com a família rival, os Ferreiras decidiram se mudar para Matinha de Água Branca, em Alagoas, onde teriam a proteção do coronel Ulisses Luna. Um tempo depois, a mãe de Lampião morreu, com um ataque cardíaco. Mais tarde, o pai, seu José, morreu pelas mãos da polícia em Santa Cruz do Deserto, povoado de Mata Grande, em Alagoas. Lampião chegou a jurar vingança pela morte do pai, mas nunca cumpriu a promessa. Em Alagoas, por volta de 1920, Virgulino e seus irmãos, Levino e Antônio, entraram para o bando de Senhor Pereira. Foi assim que começaram na vida de cangaceiro. É nessa época que Virgulino se torna Lampião. A origem do apelido não é certa. Alguns dizem que o nome Lampião fazia alusão à rapidez do cangaceiro quando atirava, estourando um brilho de fogo pelo cano de sua arma. Essa versão saiu até no jornal Diário da Noite em fevereiro de 1937. Outros diziam que ele recebeu o nome porque um dia iluminou o caminho com tiros de bala para o alto. Outra versão é a de que ele parecia um poste porque era magro e fumava muito. O que sabemos de fato é que o uso de apelidos era muito comum no bando de Lampião. Muitos deles recebiam nomes de fenômenos e coisas da natureza, como os nomes de Jararaca, Jitirana, Vereda e Limoeiro. Quando algum deles morria, era comum que um novo integrante do grupo herdasse seu apelido. Também era comum que os cangaceiros do seu bando levassem o nome da região de onde vieram, como era o caso de José Baiano. Em 1922, Lampião assumiu o bando de Senhor Pereira, que tinha decidido abandonar o cangaço. Ele já era conhecido quando fez seu primeiro assalto na liderança do grupo. Foi em Água Branca, em Alagoas, onde tudo aconteceu. Lampião escreveu uma carta avisando sobre a sua chegada e exigindo a contribuição da baronesa Dona Joana Torres. Ela respondeu colocando uma guarda para defender a cidade. Paciente, o grupo de Lampião se escondeu e esperou até que a notícia da sua chegada não fosse mais tão comentada. Quando finalmente entrou na cidade, o bando rendeu os soldados na delegacia e assaltou os moradores. Comprometido, nós estamos aqui onde ficava a delegacia, onde Lampião chegou com duas redes, as redes cheias de arma, rendeu os policiais e acabou colocando aqui. Bom dia! Eu tava em busca, que eu estive lá na igreja, eu estava em busca onde era a delegacia antiga, que é aqui. Eu estou fazendo uma reportagem sobre Água Branca, sobre a baronesa, né? Sobre a baronesa. Aqui ela, ó. A matéria, estou fazendo a matéria e
Tem aqui a lenda que Lampião, aqui ó, o grupo para enfrentar o posto policial, a delegacia, o corneteiro apita, chama o pessoal, quando chega aqui, na verdade, tinha 2 redes cheias de arma e rendeu os policiais, botou aqui e foi lá atrás da baronesa para pegar o dinheiro. Você já ouviu falar da história da baronesa? Eu já ouvi falar, mas eu esqueço. Esquece, né? Mas já ouviu falar, né? Já ouvi falar. Da baronesa. Baronesa de Água Branca. Famosíssima. Então, assim, eu fiquei feliz que ainda pelo menos tá conservada aqui a fachada, viu? Muito obrigado. Em 2021, Robério conseguiu entrar na casa da baronesa de Água Branca para mostrar com detalhes o local onde aconteceu esse primeiro saque liderado por Lampião. Depois de soltarem os presos da delegacia e prenderem os policiais, os cangaceiros tomaram as ruas e roubaram casas e lojas. Entraram na casa da baronesa e levaram de lá dinheiro, ouro, joias, roupas e até cabras leiteiras. Para coroar o saque, Lampião fez Dona Joana desfilar com ele pelas ruas. O bando de Lampião começou pequeno, mas foi crescendo e se espalhando pelo sertão, através da divisão de pequenos grupos, liderados por homens de sua confiança. Chegaram a ter 105 cangaceiros, como foi contabilizado durante um desfile em setembro de 1926 em Cabrobó, uma cidade pernambucana. Nesse mesmo ano, Lampião foi chamado para fazer parte dos batalhões patrióticos, em Juazeiro do Norte, no Ceará. Os batalhões foram formados para combater a coluna Prestes, mas ele não chegou a participar de nenhuma batalha contra Luiz Carlos Prestes. Um tempo depois, acabou descobrindo que era falsa a patente de capitão, que tinha recebido de Padre Cícero, na ocasião da sua convocação para o batalhão. Foi nesse momento que Lampião e Benjamin Abraão se conheceram. Na época, Benjamin era secretário do padre Cícero Romão. Mas em 1936, 2 anos após a morte do padre, Benjamin conseguiu o apoio da empresa Aba Filmes para fotografar e filmar Lampião e seu bando, claro. Nesse período, diversas fotos do grupo foram publicadas em jornais e revistas. 1 ano após a produção das fotos e do filme, durante uma exibição para as autoridades de Fortaleza, no Cine Moderno, o documentário de Abraão foi apreendido. Considerado uma afronta ao governo federal, o documentário ficou esquecido por décadas. Só em 1955, as gravações foram encontradas, montadas e o filme ficou sob a guarda da Cinemateca Brasileira. Essas imagens inspiraram vários filmes, como O Cangaceiro, de 1953, e O Baile Perfumado, de 1997. O documentário e as fotos de Benjamin mostram o cotidiano dos cangaceiros e teve o consentimento escrito de Lampião. O filme mostrou também como funcionava a relação entre os cangaceiros e os coiteiros, que eram aqueles fazendeiros e coronéis que protegiam e formavam uma rede de auxílio ao cangaço. Depois de muito procurar em livros, jornais e fotografias, Robério acredita ter encontrado o lugar onde Benjamin fez o filme sobre o bando. Por isso, ele foi ao povoado Bom Nome, que fica na cidade Água Branca, em Alagoas, para mostrar o local onde, possivelmente, foram feitas aquelas imagens do bando exibindo suas armas, simulando situações de combate e fazendo atividades cotidianas, como buscar água no riacho. Mostra esse trecho aqui sensacional do povoado Bom Nome, que é citado aqui no jornal. É citado que o Benjamin Abraão estava vindo de Fortaleza, passou por Maravilha e acabou encontrando. Ele aqui próximo, Lampião poderia estar no Coito, aqui muito próximo, justamente de Pedra de Delmiro, deve estar uns 15 quilômetros daqui. Se ele ia atacar Delmiro, se ele estava recebendo alguma coisa da cidade de Delmiro Gouveia, eu não sei. Mas que é uma região sensacional. A cor das pedras, ó.
as pedras, a vegetação, o local citado. E eu digo a vocês, posso dizer assim, com toda certeza não, 100% não. Agora aqui, 99% de chance de ser esse local, sim, aquele que nós vimos aí. Em junho de 1927, um acontecimento foi divisor na trajetória de Lampião. 1 ou 2 dias depois do ataque à cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, o bando foi surpreendido pela Volante da Paraíba, comandada pelo Clementino Quelé. Os cangaceiros fugiram para o Vale do Jaguaribe, onde foram novamente reprimidos pela Volante do Ceará. Pesquisadores atribuem o sucesso da repressão ao pacto organizado pelo governo de Pernambuco entre os estados atacados por Lampião. Nessa época, a repressão ao cangaço foi intensa nos sertões de Pernambuco. Derrotado em Mossoró, o bando ficou enfraquecido e mais cauteloso. No ano seguinte, em 1928, Lampião decidiu ir para a Bahia, onde teve a proteção do coronel Petronilo de Alcântara. Por lá, ficou algum tempo, o governo baiano chegou a oferecer recompensa para quem capturasse Lampião, vivo ou morto. No sertão baiano, o bando de Lampião foi parar na região de Malhada da Caiçara, em Santo Antônio da Glória. Nessas terras, por volta dos anos de 1930, ele conheceu Maria Gomes de Oliveira, que só recebeu o nome de Maria Bonita após sua morte. Ela foi casada com um sapateiro, parente de sua família. Mas o casamento não deu certo por muito tempo. Com seus 20 anos de idade, quando conheceu Lampião, Maria decidiu ser sua companheira no amor e na guerra. Os dois tiveram uma filha, seu nome Expedita. Ela foi protegida por coiteiros e criada por João, o único dos irmãos Ferreira que não entrou para o cangaço. Depois de ter conhecido Maria Bonita, o período do sossego chegou ao fim. Durante a década de 1930, alguns combates entre o bando de Lampião e as forças policiais ficaram marcados na história do sertão. Vamos contar os detalhes de alguns acontecimentos famosos que geraram muitas mortes e sofrimentos, mas que exemplificam um pouco das ações desse grupo de bandoleiros. Em 1929, Lampião e seu bando atacaram a cidade de Queimadas, na Bahia. Chegaram na delegacia da cidade, renderam os oficiais da polícia em serviço, soltaram os presos da cadeia e prenderam os guardas nas celas vazias. Depois de saquear a cidade, os cangaceiros levaram os soldados para a frente da delegacia. Libertaram um deles e mataram os outros 7. Um dos presos recém-anistiado olha para Lampião e diz: minha Nossa Senhora, tu vai nos sortar mesmo. Aí, vamos sim, tá tudo sorto, até passarinho de gaiola nós tem sortado por aí. Né, Volta Seca? Volta Seca, lá em Jaramataia, soltou os passarinhos lá do Aeronísio de Carvalho. Depois de tudo mais calmo, começou o saque, tanto nas casas quanto na própria delegacia, levando armamento e munição. Para ser exato, o Lampião levou aqui de Queimadas 22 contos, 345.700 réis. É muita grana que ele levou. Inclusive no livro tem toda direitinho de quem ele levou, de quem ele arrecadou, tudo aqui. Mas vamos lá. Depois de algum tempo ainda de dia, alguns dos cangaceiros se agruparam na porta aqui da delegacia, que era de esquina, com uma praça enorme na frente, né? Aqui você tá vendo que aqui é a esquina, dá pra ver, e a praça enorme na frente aqui, ó. As pessoas de longe assistiam tudo. Era na época das festividades natalinas, então tinha um parquinho, aqui aqueles parquinhos de barco, de puxar e tal. O sargento que acompanhava o bando foi liberado e poupado. Ele mandou levar. E aí começou a chacina. Lampião montou um baile, chegou no clube, aqui na verdade era o local onde a Filarmônica ficava. Fez um baile, fez uma grande festa. Repara, o cara mata, tá lá os caras mortos no chão. Fez uma grande festa aqui na cidade. Tava passando um filme, ele foi assistir um pouquinho, também não assistiu muito, do mesmo jeito que ele fez lá em
como é o nome? Em Capela, e ele acabou vindo para cá e acabou assistindo um pouquinho. Foi embora e no outro dia pela manhã a linha férrea vinha até aqui a cidade e os soldados só foram chegar no outro dia pela manhã para contabilizar os mortos e justamente para ver o que tinha acontecido. Fogo da Maranduba é como ficou conhecida a batalha entre o bando de Lampião e as forças policiais em janeiro de 1932, na fazenda Maranduba, em Sergipe. Pesquisadores do cangaço apontam este episódio como um grande exemplo da habilidade de Lampião como estrategista militar. A exemplo de outro combate que aconteceu em 1926 em Serra Grande, o bando demonstrou grande conhecimento da caatinga e um excelente preparo no enfrentamento armado. Além das volantes, fizeram parte da batalha os nazarenos, grupo policial formado exclusivamente para capturar o bando de Lampião. Quando a volante e os nazarenos chegaram na região, o bando já estava preparado. Os cangaceiros se posicionaram entre 7 umbuzeiros e atacaram os soldados. Mesmo em desvantagem no número de combatentes, o bando teve sucesso e saiu vitorioso. Hoje, nós temos o privilégio de vir aqui à região de Maranduba, não para falar exatamente sobre a batalha. Eu acho que na internet, nos livros, até no livro Volta Seca foi extremamente debatido isso. Justamente porque o cangaceiro Volta Seca, ele sai do cangaço porque ficou com tanto medo de ver tanto tiro nas pedras. Ficou com medo de morrer, obviamente, e acabou saindo do cangaço. Em junho de 2018, Robério Santos foi à fazenda Maranduba, na cidade sergipana Poço Redondo, participar do Cariri Cangaço, um evento de caráter cultural e científico que reúne estudiosos de fenômenos históricos do sertão nordestino, como o cangaço, o messianismo e o coronelismo. Entre outras atividades, o evento contou nesta edição com uma homenagem aos mortos do combate de Maranduba. Marco histórico Cruz dos Nazarenos. Nesse local, após o fogo da Maranduba, travada 9 de janeiro de 32, entre o bando Lampião e as forças comandadas pelo tenente Liberato Carvalho e Manuel Neto, foram enterrados os corpos dos cangaceiros e volantes falecidos em combate. Homenagem do Cariri Cangaço, Poço Redondo, 2018, 15 de junho, hoje 2018, Emílio Chagas Júnior, prefeito municipal. Você chega aqui na região de Maranduba, chega num lugar, você pergunta, a primeira coisa que já diz assim, não, só tem cangaceiro ali enterrado. Você chega no outro canto, o pessoal diz, não, juntou cangaceiro e volante, enterrou lá, eu disse que é volante. E de quebra ainda você chega em algum lugar aqui de Maranduba e você vem dizendo, rapaz, não tem ninguém lá não. Pegaram e colocaram a cruz e acabou porque foram lá enterrar, foram lá descavar um tempo lá e não encontraram nem dente de ninguém. Então assim, Maranduba vai continuar sendo um grande debate e hoje o Cariri Cangaço traz uma coisa fantástica, a construção que eu acompanhei durante o dia, dos marcos. No dia 28 de julho de 1938, a história de terror, de aventura e de amor de Lampião e Maria Bonita chegou ao fim. Foi uma emboscada contra o bando na Grota de Angico, que deu fim à vida do rei e da rainha do cangaço. Para contar um pouco desse fato, Robério foi ao local onde tudo aconteceu. Atualmente, no local existe uma unidade de conservação ambiental, o Parque Grota do Angico, na cidade do Poço Redondo, em Sergipe, na divisa com os estados Bahia e Alagoas. Aqui no parque, aqui da Grota do Angico, que é um local muito interessante, muita história. Eu sempre digo que é o principal lugar onde pesquisadores, historiadores, de modo geral, e praticamente todos os livros que tratam de cangaço sempre tem que citar diretamente ou indiretamente aqui a Grota do Angico. Ainda nós aqui a base de apoio ao turista, e nós vamos entrar aqui mata dentro para fazer uma boa trilha até lá o lugar onde Lampião foi morto em 28 de julho de 1938. Dá para perceber que a vegetação começa a ficar cada vez mais fechada. Quanto mais próximo da Grota do Angico, mais fechado fica, não é? Então, é muito interessante. Às vezes as pessoas se perguntam o que é que Lampião estava fazendo, Lampião e seu bando, estava fazendo aqui, num lugar desse. Mas Lampião estava se escondendo, na verdade era um coito, como é chamado, Então,
O grupo tava, vocês vão perceber lá mesmo que tem muita pedra, né? Tem muita pedra, quase praticamente um forte. Escondidos no meio da mata seca, os cangaceiros descansavam às margens do riacho Angico, que é um afluente do Rio São Francisco, quando os soldados chegaram. Liderada pelo tenente João Bezerra da Silva, a Volante surpreendeu o bando. Depois de uma troca de tiros, alguns conseguiram fugir, mas Lampião, Maria Bonita e 9 integrantes do bando foram mortos. Apenas um membro da Volante morreu, como indicam os registros do acontecimento. Os 11 cangaceiros tiveram as cabeças cortadas e exibidas pela Volante, que passou por várias cidades até chegar em Maceió. O desfile atraiu multidões por onde passou, em comemoração à morte do rei e da rainha do cangaço. Foi um tipo de cortejo macabro. As cabeças foram colocadas na escadaria da prefeitura de Piranhas, onde foram fotografadas. Depois de passarem por mais 2 cidades, foram expostas novamente na escadaria da igreja Nossa Senhora da Assunção, na cidade de Santana do Ipanema, onde a população também se juntou para assistir ao espetáculo. As cabeças de Lampião e Maria Bonita foram examinadas em Maceió. O objetivo era provar as teorias criminais de Lombroso, que não foram confirmadas. Com o passar do tempo, essas teorias foram consideradas insuficientes e desacreditadas pela ciência. Durante 30 anos, as 2 cabeças ficaram expostas no Museu de Antropologia Criminal do Instituto Nina Rodrigues, em Salvador. Depois de muita pressão dos familiares de Lampião, assim como da ex-cangaceira Dadá e do seu filho, os restos mortais foram enterrados no cemitério Quinta dos Lázaros, em Salvador. Esse foi o fim de Lampião e Maria Bonita, que, apesar da morte, continuam vivos como símbolos da cultura popular. Espero que tenham gostado dessa história. Vamos trazer nos próximos episódios um pouco da vida de Maria Bonita, Zé Baiano e Corisco. Vocês não podem deixar de ver. De volta aqui, né, depois desse momento aí de mostrarmos um pouco da história de Lampião, como todos sabem, 28 de julho passado foi o aniversário de morte de Lampião e nós trouxemos aí esses vídeos, né? Então, muito interessante conhecer cada vez mais a história do cangaço. Aqui não estamos fazendo apologia ao crime nem defendendo o cangaço. Estamos apenas mostrando a verdadeira história de Lampião, esse homem que foi realmente um assombro do sertão. Vamos aí para um intervalo. Daqui a pouquinho nós voltaremos com mais Cordel, Sanfona e Viola. Dessa vez trazendo Luiz Lua Gonzaga. Todos os dias mostramos a cidade em movimento, porque a informação precisa chegar na hora certa. Aqui você acompanha as decisões que transformam Fortaleza, com transparência e compromisso. Cuidar da mulher é cuidar de toda a cidade. Histórias, saúde, direitos e empoderamento. Esse é o nosso propósito. Fortaleza é feita por pessoas e nós contamos as histórias que constroem cada bairro, cada comunidade. O debate público ganha voz e ganha vida. Aqui você entende como as políticas acontecem. Mostrando os bastidores e detalhes do trabalho legislativo. Inspirar pessoas transforma trajetórias. E a cada episódio é um convite para acreditar no melhor. O esporte fala a língua do povo. E na nossa tela, emoção, memória e paixão jogam juntos. Conversas leves, boas histórias e gente que faz a diferença. Porque informação também se compartilha. Saúde, bem-estar e qualidade de vida. Informação para viver melhor todos os dias. A cultura nordestina tem voz, tem raiz, tem identidade e aqui ela é valorizada. Somos a TV Câmara Fortaleza. Somos informação, serviço e cidadania. Somos cultura e esporte. Debate e inspiração.
Somos histórias que aproximam. Somos gente cuidando da cidade. De volta com o programa Cordel, Sanfona e Viola. TV Câmara Fortaleza, canal 7.2, Sertão TV Quixeramobim, canal 180, e do canal YouTube da Câmara Municipal de Fortaleza, né? É isso aí. Vamos aproveitar para abraçar os nossos telespectadores. O senhor Francisco Feitosa, nos encontramos ontem no VLT e ele falou da alegria, né, de assistir esse programa. Esse cidadão é lá da cidade do Parambu, né? Muito obrigado por valorizar, pela importância que o senhor tem dado ao nosso programa. Então é muito bom quando a gente encontra esses telespectadores. Francisco Feitosa, muito obrigado, obrigado mesmo a todos os nossos telespectadores. Vamos trazer aí um pouco da história de Luiz Lua Gonzaga, eterno rei do Baião. Luiz Gonzaga, rei do Baião, nasceu em 1912, dia de Santa Luzia, né? 13 de dezembro, e faleceu em 2 de agosto de 1989. Não foi apenas um músico, mas a voz e a alma do sertão nordestino, levadas para o resto do Brasil e para o mundo. Nascido em Exu, Pernambuco, o sanfoneiro, compositor e cantor, revolucionou a música popular brasileira, ao transformar ritmos regionais como o baião, o xote, o chachado e o coco, em fenômenos de massa na era do rádio, entre as décadas de 1940 e 1950, com sua indumentária característica de um vaqueiro, chapéu de couro e a inesperável sanfona, e a insuperável sanfona, Luiz Gonzaga deu visibilidade às dores, às alegrias e à resiliência do povo do Nordeste. Clássicos imortais como Asa Branca, escrita em parceria com Humberto Teixeira, tornaram-se verdadeiros hinos nacionais, ao retratar com sensibilidade a seca e a esperança do sertanejo. Sua obra influenciou gerações inteiras de artistas do tropicalismo ao rock brasileiro e levou a riqueza dos ritmos nordestinos a palcos internacionais. Quando faleceu em 2 de agosto de 1989, Luiz Gonzaga consolidou seu lugar na história como uma figura mítica, mais do que eterno rei do Baião. Seu legado permanece vivo como a maior referência da identidade cultural nordestina. Vamos trazer para mostrar aqui a musicalidade de Luiz Gonzaga, uma música intitulada Lampião Falou. Essa música é de Aparício Nascimento e Venâncio, uma apresentação no programa Os Trapalhões da Rede Globo. Sensacional, né? Então vamos ver aí essa apresentação. Eu não sei por que cheguei, mas sei tudo quanto fiz. Maltratei, fui maltratado, não fui bom, não fui feliz. Não fiz tudo quanto falam, não sou o que o povo diz. Qual o bom entre vocês, de vocês, qual o direito? Onde está o homem bom? Qual o homem de respeito? De cabo a rabo na vida não tem um homem perfeito. De cabo a rabo na vida não tem um homem perfeito. Aos 28 de julho eu passei pro outro lado. Foi no ano 38, dizem que fui baleado. E falam noutra versão que eu fui envenenado. Sergipe e Fazenda Gipo, meus crimes se terminaram. O criminoso era eu.
e os santinhos me mataram. Um lampião se apagou, outros lampiões ficaram. Um lampião se apagou, outros lampiões ficaram. O cangaço continua, de gravata e jaquetão, sem usar chapéu de couro, sem bacamarte na mão. E matando muito mais, tá cheio de lampião. E matando muito mais, tá sim de lampião. e matando muito mais, Na cidade e no sertão, e matando muito mais, tá sobrando lampião. e matando muito mais. Tá cheio de Tá com medo, peixe ruim? Que maravilha, né? Esse show que deu aí Mestre Gonzaga com os nossos eternos Trapalhões. Essa música é um dos grandes clássicos de Luiz Gonzaga. Composição dele e João Silva, nós vamos ver aí agora. Sequei os Olhos, né? Esse vídeo sensacional que vamos assistir foi passado no programa Chão de Estrelas da TVE do Rio de Janeiro, republicado no canal do YouTube de Orlando Camboim, um dos grandes gonzaguianos. Então, vamos ver aí essa musicalidade. Sequei os Olhos, Luiz Gonzaga e João Silva. Sequei os olhos de tanto céu olhar. Não tenho lágrimas, não posso nem chorar. Nenhuma nuvem bonita pra chover. E desse jeito não tem jeito pra viver. Eu vi a chuva zoando no telhado e as goteiras unindo lá no chão. Sartei da rede, gritando é o inverno. Meu pai eterno era sonho, meu irmão. Fui ao terreiro pra dar uma espiada. Não vi sinal de chuva nem orvalho. Pedi a Deus, aos homens e à ciência, uma emergência, uma frente do trabalho. Eu tenho pena de ver os meus bichinhos cada vez mais ficando naniquinhos. Eu tenho gana de desaparecer sem ver um jeito de lhes dar o de comer. Eu tenho gana de desaparecer sem ver um jeito de lhes dar o de comer. É isso aí, né? Vamos trazendo aí essa autenticidade da música gonzaguiana. Com alegria vamos trazer aqui do grande mestre repentista Otacílio Batista e Luiz Gonzaga uma música muito interessante, O Papa e o Jegue, né? Um cidadão chamado Damião Paraibano tentou levar um jegue para dar de presente ao Papa, né? O Vaticano, é claro, que recusou. E aí Otacílio Batista, como grande repentista, fez essa música. Vamos ver aí essa música que Otacílio Batista e Luiz Gonzaga homenageiam aí o nosso jumento nordestino, o nosso jegue, e uma alusão a tentar levar essa música para o Papa. O
O jumento é o símbolo da pobreza, animal que figura no evangelho, comedor de mulamba e papel velho, não tem medo de fome em sua mesa. O seu dono ele dá pouca despesa, no verão, no inverno, no sol quente. Pensador preguiçoso e paciente, foi amigo do filho de Jeová. Hoje serve de carne de jabá nas cozinhas mais ricas do Oriente. Quer queira ou quer não, o jumento é nosso irmão. Quer queira ou quer não, o jumento é nosso irmão. Traz o jegue no lombo a cruz da morte, o sinal do menino de Belém. Jesus foi visitar Jerusalém, o jumento serviu-lhe de transporte. No Brasil o jumento teve a sorte de presente do Papa o santo nome. Vai comer do que pouca gente come, nos quintais do palácio italiano, engorda no jardim do Vaticano, seus irmãos no Brasil passando fome. Quer queira ou quer não, o jumento é nosso irmão. Quer queira ou quer não. Quer queira ou quer não, o jumento é nosso irmão. César Coelho apitou a decisão da Itália jogando com a Alemanha. Avelange lamenta na Espanha a derrota da nossa seleção. Os romanos levaram o canecão, Paulo Rossi da Copa o artilheiro. Nós perdemos por causa do goleiro, mas em nome da língua de Camões, o jumento transmite aos campeões um abraço do povo brasileiro. Quer queira ou quer não, o jumento é nosso irmão. Quer queira ou quer não, o jumento é nosso irmão. Assessores do Papa Cardeais, baseado no Velho Testamento, cancelaram a viagem do jumento. A notícia é que o jegue não vai mais. Damião deixa o seu burrico em paz, já que o Papa recusa o jeriquil. Pra ninguém não chamá-lo de imbecil, é melhor desistir desse presente. Com a abertura do nosso presidente, o lugar de jumento é no Brasil. Quer queira ou quer não, o jumento é nosso irmão. Quer queira ou quer não, o jumento é nosso irmão. Quer queira ou quer não, o jumento é nosso irmão. Quer queira ou quer não, o jumento é nosso irmão. Quer queira ou quer não, o jumento é nosso irmão. Quer queira ou quer não, o jumento é nosso irmão. Quer queira ou quer não, o jumento é nosso irmão. Ok, vamos trazer aí mais uma musicalidade de Luiz Gonzaga, um grande clássico, Tamborete de Forró, né? Luiz Gonzaga tinha essa habilidade de escrever, de cantar e de mostrar. E aí lembrou-se, né, de falar das mulheres miudinhas, né? Então, vamos ouvir aí esse grande clássico, Tamborete de Forró. Oi! Ela era miudinha, botei seu nome Tamborete de Forró. Mas quando ela me deu uma olhada, senti logo uma flechada. Meu coração foi logo dando nó. Ela era miudinha, botei seu nome Tamborete de Forró. Mas quando ela me deu uma olhada, senti logo uma flechada. Meu coração foi logo dando nó. Ela dançando e balançando os cachos, que meu 120 baixo quase vira pé de bode. Do lado dela o sujeito sem jeito, eu aqui com dor no peito, mas como é que pode? Tava tocando um baião cheio de dedo, quando o Defé tava tocando Chopin. Menina, você vai me dando asa que eu levo você pra casa. A gente faz um bando de tamboretim, mas ela era miudinha, botei seu nome Tamborete de Forró. Mas quando ela me deu uma olhada, senti logo uma flechada. Meu coração foi logo dando nó. Ela dançando ali me deu ciúme, porque dizem que perfume que é pequeno cheira mais. Ela brilhando no forró inteiro, apagaram o candeeiro, derramaram o gás. Ai, que vontade que chegasse o sanfoneiro para tomar esse folha aqui de mim. Menina, você vai me dando asa que eu levo você pra casa. E a gente faz um bando de tamboretim. Pois é, ouvimos aí esse grande clássico, né, de Artúrio Reis, Tamborete de Forró, um momento muito especial, onde a gente pôde sentir o gosto desse forró, forró autêntico, forró verdadeiro, né?
E agora nós vamos trazer aí do mestre João Silva também, que foi um compositor que no final da carreira de Luiz Gonzaga lhe deu muita vida. Forró em Ouricuri, Ouricuri no Pernambuco, uma cidade maravilhosa. Então vamos mostrar aí como era o forró em Ouricuri. Forró como é de Ouricuri é muito mais forró, é muito mais mió, meu filho. O forró vai ser bom, ninguém vai sair daqui. Chegando um caminhão de mulher de Ouricuri. Sanfoneiro Chico é quem vem pra tocar. E forró que Chico toca é forró pra danar. Toque, chicotão, chico, chiquinho, chicotão. Toque, chicotão, castiga no zabumbão. Toque, chicotão, tá chegando o João do Pife. Toque, chicotão, pra tocar turi-turi. Forró só é bom danado com mulher de Ouricuri. E o forró vai ser bom, ninguém vai sair daqui. Tá chegando um caminhão de mulher de Ouricuri. Sanfoneiro Chico é quem vem pra tocar. E forró que Chico toca é forró pra danar. Toque, Chico toca, Astão e Dedé vai chegar. Toque, Chico toca, bota cerveja pra cá. Toque, Chico toca, eu já falei com o senhor pra fazer sopa de sebo, pra encher o rabo dos bebos que ficam pra chatear. E o forró vai ser bom, ninguém vai sair daqui. Tá chegando um caminhão de mulher de Ouricuri. Sanfoneiro Chico, oi! E forró que Chico toca é forró pra danar. Toque, Chico toca, Antônio Dedé vai chegar. Toque, Chico toca, bota cerveja pra cá. Eu já falei com Guiomar pra fazer sopa de sebo, pra encher o rabo dos bebos que ficam pra chatear. É isso aí, né? Um forró maravilhoso. Agora nós vamos ouvir o mestre Dominguinhos falando como é que foi a sua primeira vez, o seu primeiro momento ao lado do Rei do Baião para tocar, quando Luiz Gonzaga disse, pronto, você vai tocar essa música, Forró no Escuro, né? E aí Luiz Gonzaga coloca Dominguinhos ali frente a frente com a música e ainda diz para o público, esse será o meu herdeiro musical. Então vamos ouvir aí essa fala e um pouco da música Forró no Escuro com Dominguinhos. Essa música que eu vou tocar agora foi de um momento que me deixou muita saudade, porque eu tinha 16 anos no Rio de Janeiro e estava sempre no Cós de Gonzaga, estava sempre no pé dele. E ele me levou para o estúdio, eu estava com 16 anos, e para ver ali a gravação, como eu ia sempre, e de repente ele disse, pega a sanfona aí, neném, você vai tocar também. Mas antes ele fez a abertura sozinho, ele de acordeon, e eu estava ali esperando. Aí eu dei continuidade à introdução que ele tinha começado. Então, Forró no Escuro tem uma lembrança extraordinária, e naquele momento também ele começou a me apresentar como o herdeiro artístico dele. Ora, eu com 16 anos, já estava sendo herdeiro de Luiz Gonzaga, digo, eu estou feito. Mas era o herdeiro musical. Eu pego daqui. Aí vai por aí. Aí ele bota a sanfona no chão, que era um microfone só para ele cantar e tocar acordeão, botou a sanfona no chão e começou a cantar. O
pandeiro se apagou, o sanfoneiro cochilou, a sanfona não parou e o forró continuou. E meu amor não vá-se embora, fique mais um bocadinho. Se você fosse nego chora, vamos dançar mais um tiquinho. Eu quando entro numa farra, eu não quero sair mais não, eu vou até quebrar a barra e pegar o sol com a mão. Que bom, né? Mostrar aí Dominguinhos falando, contando essas histórias. Nós vamos trazer agora outro grande que teve um contato muito grande com Luiz Gonzaga, que foi Santana, o cantador. Santana era gerente de um banco em Recife e Luiz Gonzaga fazia os seus shows na região e entregava lá o dinheiro para ser depositado. Ele disse que às vezes passava horas e horas contando esse dinheiro. Então, no programa do grande mestre Gessier Quirino, Santana vai trazer aí, contando num programa chamado Papel de Bodega, cantando e narrando a história da música A Triste Partida de Patativa do Assaré. Vamos ouvir aí esse relato de Santana no programa do meu amigo Gessier Quirino, a quem nós agradecemos por esses vídeos especiais. Vamos lá. A melodia, na verdade, é de Luiz Gonzaga, né? Mas Patativa não quis dar parceria. E uma vez eu questionei seu Luiz. Por que é que não tem o seu nome? A música não é sua? Ele disse, é. Eu disse, por que não tem o nome? Ele disse, Patativa precisava mais do que eu. Tá coisa de mestre. De mestre. Setembro passou com outubro e novembro. Já estamos em dezembro, meu Deus, que é de nós. Aquela região do Cariri, de onde Patativa nasceu, onde eu nasci também, o inverno começa em setembro. Assim fala o pobre do seco Nordeste, com medo da peste, da fome feroz. A 13 do mês ele fez a experiência, perdeu sua crença nas pedras de sal. Da véspera, do dia 12 para o dia 13, dia de Santa Luzia, eles colocam no sereno 12 pedrinhas de sal. Do dia 12 para o dia 13 de dezembro. De dezembro. É o dia de Santa Luzia, né? O dia 13 é o dia de Santa Luzia. Então, no dia 12 para o dia 13, eles colocam no sereno 12 pedras de sal bruto. Aí no dia seguinte eles vão examinar. A pedra que tiver derretida, daquelas 12, possivelmente são o mês ou os meses que vão chover. Sei. Aí, no caso do personagem, ele perdeu a crença nas pedras de sal, porque nenhuma derreteu. A dureza da água. É o primeiro sinal, né? Mas noutra esperança com gosto se agarra, pensando na barra do alegre Natal. 24 para 25, no dia seguinte eles vão examinar o horizonte. Aí, se tiver chumbado, nublado, é mais uma esperança. No caso do personagem, passou-se o Natal, porém barra não veio, e o sol bem vermelho nasceu muito além. Outro mau presságio. Na copa da mata, buzina a cigarra, ninguém vê a barra, pois barra não tem. Sem chuva na terra, descamba janeiro, depois fevereiro e o mesmo verão. Então se o nortista pensando consigo diz isso é castigo, não chove mais não. Apela pra março que é o mês preferido do santo querido senhor São José. Mas nada de chuva, tá tudo sem jeito, lhe foge do peito o resto da fé. Dia 19 de março é o dia de São José, a última esperança. Se não chover no dia 19, perdeu. Agora pensando, ele segue outra tria, chamando a família, começa a dizer: eu vendo meu burro, meu jegue e o cavalo, nós vamos a São Paulo viver ou morrer.
Nós vamos a São Paulo que a coisa tá feia. Por terras alheias nós vamos vagar. Se o nosso destino não for tão mesquinho, pro mesmo cantinho nós torna a voltar. E vende seu burro, jumento e cavalo, e até mesmo o galo venderam também. Pois logo aparece feliz fazendeiro, por pouco dinheiro lhe compra o que tem. Indústria da seca. Patativa já denunciava a indústria da seca. O fazendeiro pega tudo. Em um caminhão ele joga a família. Chegou o triste dia, já vai viajar. A seca terrível que tudo devora lhe bota pra fora da terra natal. E o carro já corre no topo da serra, olhando pra terra, seu berço, seu lar. Aquele nortista partido de pena, de longe da cena, adeus meu lugar. No dia seguinte já tudo enfadado, e o carro embalado veloz a correr. Tão triste, coitado, falando saudoso, o seu fio choroso exclama a dizer: de pena e saudade, papai, sei que morro. Meu pobre cachorro, quem dá de comer? Já outro pergunta, mãezinha, e meu gato, com fome, sem trato, Mimi vai morrer. E a linda pequena, tremendo de medo: mamãe, meus brinquedos, meu pé de flor. Meu pé de roseira, coitado, ele seca, e minha boneca também lá ficou. E assim vão deixando com choro e gemido o berço querido, o céu lindo e azul. O pai pesaroso nos filhos pensando, e o carro rodando na estrada do sul. Chegar em São Paulo sem cobre quebrado, e o pobre acanhado percura um patrão. Só vê cara estranha de estranha gente, tudo é diferente do caro torrão. Trabalha 2 anos, 3 anos e mais ano, e sempre nos planos de um dia voltar. Mas nunca ele pode, só vive devendo, e assim vai sofrendo, é sofrer sem parar. Se alguma notícia das bandas do norte, tem ele por sorte o gosto de ouvir. Lhe bate no peito saudade de moio, e as águas dos olhos começam a cair. Do mundo afastado ali vive preso, sofrendo desprezo, devendo ao patrão. O tempo rolando, vai dia e vem dia, e aquela família não volta mais não. Distante da terra tão seca, mas boa, exposto à garoa, a lama e o paú. Faz pena o nortista tão forte, tão bravo, viver como escravo no norte e no sul. Ai, ai, ai. Eita, isso é um hino, é pesado, mas é hino, é um hino. Eita, negócio bonito. Que bom, né? Ouvirmos aí esse relato de Santana, e foi um momento maravilhoso. Nós agradecemos a vocês, tenham todos uma semana de paz, e até o próximo domingo, se Deus quiser, com mais um Cordel, Sanfona e Viola.